queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha, do canal A Verdade que Fortalece. Nosso objetivo com esse canal é estudarmos a Bíblia Sagrada e estamos aqui reunidos para dar continuidade ao estudo da Epístola aos Romanos, que nós intitulamos Maravilhosa Graça, apreciando a liberdade através da justiça de Deus. Nossa unidade 1 da justificação para o pecador, nós vamos dar a continuidade à nossa quarta aula. Bem, queridos, queremos só relembrar que na descrição desse vídeo tem a bibliografia, os livros que nós consultamos para produzir essa aula para vocês. Tem também os links das aulas anteriores para que vocês não percam nenhum conteúdo. E nós queremos neste momento agradecer a participação de alguns irmãos. Mário Guedes, a Olindina, a Maria Prisco e a Malu da Igreja Batista Central de Brasília. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo comentário. Foi muito bom rever, porque esses são meus alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja. Muito bom, queridos. Um beijo, um abraço em vocês. Muito obrigado pela participação. Temos também o Cláudio e a Lúcia, lá de Ourinho, São Paulo. Muito obrigado, Cláudio. Um abraço. Muito obrigado, Lúcia. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tem também o Sáter, de Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado, Sáter, pelo teu comentário. Que Deus abençoe a sua vida, que ilumine o seu caminho. Temos a Jeane, lá de Palmas, Tocantins. Obrigada, Jeane, pela sua participação. Um abraço na família. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Irmãos, continuem participando, colocando os seus comentários, as suas sugestões. Coloque dúvidas que vocês tiverem, coloque lá. É muito importante essa interação, porque nós estamos crescendo juntos, nós queremos edificar as nossas vidas juntos. Podem contar a experiência de vocês. Muito gratificante ver e ler esses comentários que vocês estão colocando lá. Então participe, é muito bom. Hoje, nessa quarta aula, nós vamos tratar de um assunto que não há nenhum justo. Nós vamos ver todo o capítulo 2 da Epístola de Romanos, que lá está descrito que pessoa de boa moral ela é condenada, o judeu é condenado, todos nós somos condenados. É uma palavra bem difícil, complexa para a gente estudar, mas eu creio que com a graça do Senhor nós vamos alcançar êxito nesse estudo. Mas antes de começarmos, vamos orar, porque é muito importante nós termos a bênção do Senhor nesse estudo. Amém? Senhor Deus, gracioso Pai, colocamos o nosso coração na Tua presença, suplicando a Tua graça, que venha iluminar a nossa mente, para que possamos, Senhor, aprender da Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a fortalecer a nossa fé. Nesses dias difíceis que enfrentamos, meu Pai, precisamos estar firmados na rocha da Tua palavra, para que possamos vencer as adversidades do dia a dia. Senhor, nos ajuda, nos conceda graça, ilumine as nossas vidas, para que possamos glorificar o Teu nome através da nossa vida, Senhor. Nos ajuda nesse estudo, sê conosco, assim nós oramos agradecidos pela oportunidade e liberdade de estudarmos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então vamos dar agora continuidade falando que não há nenhum justo, certo? A pessoa de boa moral é condenada, o judeu é condenado, todos são condenados. Por quê? Porque todos são indesculpáveis. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer. Bom, no Romanos capítulo 2, verso 1 e 2 diz o seguinte: por isso você é indesculpável, quanto julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Aqui, muitos estudiosos dizem, Paulo não cita nomes aqui de quem que é indesculpável, né? Mas os estudiosos dizem que ele estava se referindo aos judeus. Aos judeus aqui que eram considerados os povos moralistas e legalistas, que julgavam, moralista porque julgava de forma bem ríspida e bem rígida todos aqueles que praticavam o pecado, porque ele julgava segundo a sua moral e tirava e excluía ele desse pecado, mas julgava severamente os outros.
as outras nações. E também era legalista, porque achava que, cumprindo a lei e as normas, eles tinham um privilégio maior do que os outros, porque eles, através dessa regulação, né, dessas normas que eles criaram para cumprir os 10 mandamentos de Moisés, eles botavam um fardo sobre si mesmos, mas achavam que aquilo ali faziam com que eles tivessem mais privilégios no dia do julgamento. Então, dessa forma aqui, Paulo está dando uma ênfase que os judeus, nós vamos estudar mais profundamente o que ele está querendo dizer aqui, mas a princípio a gente tem que entender que aqui ele estava falando para os judeus que eram moralistas e legalistas. Ele diz aqui no verso 3 e no verso 4, e vocês que condenam os que praticam tais coisas, faz o mesmo que eles fazem. Pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Vamos detalhar isso aqui, que Paulo está falando a respeito dos judeus. Porque mesmo ele não falando que é para os judeus, indiretamente ele está citando os judeus, tá? Então, ele fala do capítulo 2, verso 1 a 4, do juízo infalível de Deus. Por quê? Porque Paulo aqui expõe uma curiosa fraqueza humana. O costume de criticar que todos nós temos, né? Com exceção de nós mesmos. Condenar os outros nas mesmas falhas que perdoa em si mesmo. Agindo assim, expõe o juízo de Deus e fica sem desculpa, nem solução. Eu costumo dizer, meus alunos da Escola Bíblica Dominical bem o sabem, que todas as vezes que nós reconhecemos um pecado no irmão, nós reconhecemos porque conhecemos na palavra de Deus que aquilo é pecado, né? E muitas vezes aquele pecado já esteve conosco nas nossas práticas, ou até mesmo continua, porque nós só conseguimos reconhecer alguma coisa que nós conhecemos. Ou nós conhecemos através da palavra de Deus, ou conhecemos por algo que nós mesmos praticamos. Mas a natureza humana, ela é bem curiosa, ela gosta de criticar achando que não se comete o mesmo pecado. É o que Paulo está ressaltando aqui, que eles julgavam os pecadores, né? Mas não se enquadravam como pecador. Eles estavam acima do pecado. É nesse ponto que Paulo está colocando aqui que o juízo é infalível de Deus. Por quê? Porque ao julgar, que é uma coisa muito perigosa, muitos se sentem justificados ou superiores ao tratarem os erros alheios. Mas na verdade não é esse olhar que nós temos que ter, conforme a Bíblia nos ensina. Quando nós reconhecemos um pecado no irmão, é porque o irmão ainda não alcançou a graça de superar esse pecado. Deus ainda não transformou a esse ponto. Mas nós não podemos julgar, não cabe a nós o julgamento. Nós vamos ver no transcorrer desses versículos o quanto o julgamento é enganoso, né? A gente aponta o dedo, mas a nós mesmos estamos jogando com isso, né? Paulo aqui lhe retrata os judeus moralistas, que têm uma boa moral, mas a sua atitude não condiz com a verdade ética e moral defendida. Paulo ele quer colocar para nós também, para trazer para a nossa vida hoje, é o seguinte, amados, nós não somos capazes de viver uma vida segundo os mandamentos do Senhor. Nós temos uma natureza inclinada ao pecado. Então nós não podemos, de forma alguma, julgar o nosso irmão. Porque quanto mais a gente julga o nosso irmão, mais nós estamos nos condenando. Porque nós estamos revelando que conhecemos o pecado que muitas vezes a gente pratica. Então, o moralista, ao julgar, ele despreza a riqueza de Deus, que é a bondade, paciência e tolerância. Deus nos concede a graça, muitas das vezes, de não nos punir, né? Porque Ele só corrige aquele que ama, né? Então, muitas das vezes, Ele nos corrige para que a gente possa voltar e ter a consciência de um arrependimento, para que a gente volte às boas obras, às boas práticas.
Mas quando o moralista julga, ele despreza a bondade, a misericórdia, a tolerância, porque ele acha que tem uma carta branca para pecar. Ele está acima das outras pessoas. É isso que Paulo está querendo colocar aqui. Então o moralista ele julga conforme a sua moral, e de forma bem rigorosa. Era isso que os judeus faziam. Os judeus eram conhecidos na época por 3 símbolos, né? Eles eram reconhecidos pela sua circuncisão, eles eram reconhecidos pela sua dieta alimentar, porque eles não podiam comer determinados alimentos, então eles eram reconhecidos por isso, e reconhecidos também pelas suas normas de festas, né? Guardavam o sábado e praticavam algumas festas. Então os judeus, ele tinha 3 símbolos. Para reconhecer um judeu era através dessas três formas: a circuncisão, a dieta alimentar e guardar o sábado e algumas festas. Então isso era a identificação do judeu, e eles prezavam muito porque eles se achavam superiores pelas suas normas e pela sua moral de conduta e de vivência, superior aos outros povos. Então eles se achavam no direito de julgar a todos. Então é nesse ponto que Paulo está afirmando. Não é porque alguém peca que nos tornamos melhor. A miséria dos homens não coloca em evidência a nossa justiça. Os pecados apenas dizem a falta da graça de Deus. Como eu disse a vocês, quando nós reconhecemos um pecado no irmão, é porque o irmão ainda não alcançou a graça de superar aquela forma de viver. E nós temos que orar, não condenar e apontar o dedo. Se nós identificamos, primeiro a gente tem que olhar para nós, para ver se nós não estamos cometendo o mesmo erro, porque se formos capazes de reconhecer, é porque nós conhecemos, de alguma forma, esse pecado. Então nós temos que examinar a nós mesmos. Eu costumo dizer que nós temos que guardar o nosso coração acima de tudo, como a palavra mesmo nos ensina, e ter uma vida perdoadora e não de julgamento. Porque a forma com que a gente julga, a gente vai ser julgado também. Então, Paulo está colocando essas diretrizes. Não há como escapar do justo juízo de Deus. Somente alcançando a bondade e a misericórdia de Deus, por intermédio da humilde confissão e do arrependimento. Paulo quer colocar, assim, através desses versículos, que o julgamento é algo muito, muito perigoso, porque a gente está deixando de desfrutar da bondade e da misericórdia de Deus. Porque quando nós reconhecemos os nossos pecados, através da lei, através das escrituras, o objetivo é que haja uma confissão e um arrependimento. Nós vemos isso em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja bem, quando Paulo descreveu a sociedade pagã, ele disse que Deus abandonou, né? Uma palavra até meio dura, mas deixou que eles fizessem aquilo que era prazeroso a eles. Entregou seus próprios deleites porque seria a sua própria condenação. E isso se manifestou a ira de Deus. Então, os judeus, eles interpretaram mal os favores de Deus quando viram, quando eles receberam as leis, né? Quando tiveram a promessa e a circuncisão como aliança, né, dessa promessa de Abraão, eles se sentiram superiores. Mas, na verdade, Deus não queria isso. Queria que o povo de Israel fosse um exemplo para os demais povos. Que eles buscassem um arrependimento, porque eles não seriam capazes de cumprir os 10 mandamentos. E somente pela graça do Senhor é que eles poderiam alcançar isso. Eles queriam que propagasse um amor, queriam que eles tivessem a responsabilidade e o reconhecimento da dificuldade desse cumprimento da palavra, dos mandamentos. Mostrar para os povos a maravilha que é servir a Deus, que os povos tivessem desejo de servir esse Deus poderoso.
Mas os judeus se ensoberbeceram, eles alcançaram um coração duro, um coração não quebrantado diante do Senhor. Então nós vamos ver que a justiça de Deus, demonstrado na condenação do moralista aqui também, nos afirma que julgar é errado. Cria um padrão que não consegue cumprir, porque o moralista ele cria umas regras para eles e não consegue cumprir, e não os fazem superiores a ninguém. Que essa arrogância que é a recusa da graça de Deus, então condena mais uma vez o ser humano. Nós vimos isso no capítulo 2, verso 1, 3 e no verso 5 que a gente vai estudar agora. Vamos lá? O que Paulo está falando aqui? Mas por serem teimosos e de coração impenitente, vocês acumulam contra si mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Aqui nós vimos de forma bem clara que o coração endurecido dos judeus levou a eles à condenação no dia do juízo, porque eles não são capazes de cumprir a lei. Só houve uma pessoa capaz de cumprir a lei na terra, o Senhor Jesus. Nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei. Então, como que pode julgar os outros? Julgando os outros, eles se condenam. É isso que Paulo está colocando aqui. E o Senhor, nosso Deus, ele é justo para retribuir cada um segundo as suas obras. Aqui, irmãos, quero deixar bem claro, nós não estamos falando de salvação. Nós estamos falando do dia do julgamento. Salvação é pela graça imerecível, mas no dia do julgamento nós seremos julgados segundo as nossas obras. E não há desculpa para ninguém. Todos nós, segundo as obras, somos condenados. Não alcançamos a salvação por elas. Somente através da graça vinda do plano de salvação do Evangelho que o Senhor, nosso Deus, criou. Quero deixar isso bem claro. Nós vamos chegar a desenvolver esse Evangelho no transcorrer dos estudos dos versículos, mas eu estou querendo aqui só fazer um adendo, que a salvação é de forma imerecida. As obras aqui serão julgadas no dia do juízo. São coisas distintas, tá bom? Bom, aqui em Romanos, nos versos 9, Romanos 2, verso 9 e 11, nós vimos o seguinte: a tribulação e angústia virão sobre todos aqueles que fazem o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Nós vimos aqui, queridos, que Paulo deixa bem claro que o nosso Deus é justo e vai julgar segundo a obra de cada um. Ao judeu primeiro, porque foi para os judeus que Deus se revelou primeiro. Os oráculos do Senhor foram revelados primeiro aos judeus e depois aos gregos, mas todos serão julgados segundo a sua obra. Glória, honra e paz àquele que pratica o bem, e as pessoas que praticam o mal vão ter a sua paga também. Tá certo? A tribulação e a angústia vai vir. E não tem como fugir disso. Vamos estudar com mais detalhes o que Paulo está querendo falar nesses versículos. Ele diz aqui no verso 5 ao verso 11, o justo juízo de Deus. Vimos que a dureza do coração é uma coisa muito séria, e isso os judeus praticavam sim. Os seus costumes faziam com que eles desprezassem o restante das tribos, dos povos, ao ponto de não entrar na própria casa, na casa dessas pessoas. Eles não entravam, eles viviam separados.
Eles não se tocavam, nem se falavam. Então, tamanha era a arrogância do povo judeu se achando melhor do que a humanidade. Então, Paulo usa essas palavras duríssimas contra os soberbos, os orgulhosos, pois ele sabia, e até hoje a gente sabe, que o comportamento deles são difícil trato. Né? Na realidade, o soberbo, ele não tem perdão, porque jamais pede perdão, porque eles são duros de coração. E ele estava retratando o coração dos judeus. Aí a gente pode imaginar um judeu lendo essa carta e se indignando com Paulo. Por isso que Paulo era perseguido, por isso que os judeus não gostavam de Paulo, porque ele falava algumas verdades que os judeus não queriam ouvir, principalmente judeus convertidos, porque eles queriam impor as suas tradições. Lembra daqueles 3 símbolos que identificavam o judeu? A circuncisão, a dieta alimentar e as festas, né? O calendário festivo dos judeus, isso caracterizava, eles queriam impor isso ao povo gentil que se convertia ao Cristo Jesus. Então isso criava muitas dificuldades, mas isso vamos ver mais adiante. O teólogo Bruce disse o seguinte: ainda que a salvação da Bíblia seja pela graça, o juízo será pelas obras. Eu coloquei isso, esse Frederick, ele diz, ele é um professor escocês, ele diz essas coisas para deixar bem claro, que a salvação é pela graça, mas o juízo será pelas obras, e isso nós temos que ter em mente. As boas obras são evidências palpáveis de ter fé viva e legítima. Nós temos exemplo lá em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26, da obra viva e legítima. Já as más obras é evidência de um coração pervertido, de um coração duro, de um coração soberbo e orgulhoso. Nós vimos isso em Lucas, capítulo 6, do verso 43 ao verso 45. Isso são exemplos só para contextualizar de que seremos julgados segundo as obras. Mas a salvação é outra coisa, irmãos. Eu sempre quero colocar isso bem claro. A salvação é pela graça. Não tem nada que a gente possa fazer para que a gente possa alcançar a graça, a não ser pela fé em Cristo Jesus. Ele é o único caminho. Ele é a verdade e a vida. O próprio Senhor Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então tenhamos isso em mente. Até mesmo na questão de evangelizar algum irmão. É só através de Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Mas no dia do juízo, será pelas nossas obras. Então Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Poderá até parecer que a salvação é um resultado do nosso procedimento, mas é um resultado do nosso arrependimento. Nós temos que ter um coração arrependido. Nós temos que olhar, vigiar a nossa vida, orar e pedir perdão ao Senhor constantemente, visitar as nossas emoções todos os dias. O arrependimento é uma prática cotidiana, porque nós temos uma inclinação ao pecado, queridos. Então a salvação gera um novo estilo de vida, um novo comportamento. Então aquele que é salvo tem um novo comportamento, porque ele quer obedecer a palavra de Deus, ele tem prazer na obediência. Lembra que Paulo colocou lá na nossa primeira aula que ele se sentia escravo para pregar o evangelho? Aquele comportamento dele é um reconhecimento de gratidão. Ele era tão grato que ele se escravizou, ele mesmo, por amor a tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Ele se escravizou em gratidão e amor para pregar o evangelho a todos aqueles que o Senhor o conduziu. Então, a vida de Paulo, ele queria fazer determinadas coisas, mas a soberania de Deus é que mandava. Ele queria visitar Roma, mas ele foi impedido inúmeras vezes de visitar, porque Deus tem outros planos. Então ele submetia à vontade do Pai, por amor. Todos nós iremos prestar conta no dia do juízo, no dia do julgamento. Nós temos que ter isso em mente. Então, se nós aceitamos o nosso Senhor, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, e como Senhor da nossa vida, o nosso comportamento vai mudar, vai ser um comportamento que vai gerar vida em nossa
em nosso procedimento, porque nós vamos exalar o amor de Deus que nós recebemos, que é a prática do amor. Sem amor, nada podemos ser, nada iremos conseguir fazer, porque o amor é que move as nossas vidas, porque nós somos do Senhor. Então, nós iremos prestar conta. Será que tudo que estamos fazendo por amor ao Senhor? Estamos fazendo em função desse amor? Porque não podemos deixar que os nossos sentimentos, o nosso egoísmo venha dominar as nossas vidas, porque a vontade do Senhor tem que ser soberana em nós. É mais ou menos por aí, tá certo, queridos? Então, a separação entre o salvo e não salvo, é isso que Paulo está querendo colocar. A vida eterna é para os que fazem o bem e buscam a Deus, que é glória, honra e paz. Um novo modo de vida daqueles que foram alcançados pela graça de Deus é buscar e fazer. Fazer e buscar é uma operação de fé. Nós vemos isso em Tiago, capítulo 2, verso 26, que diz o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que ele quer dizer? Que uma coisa complementa a outra. Quem foi salvo, queridos, vai alcançar a glória, a honra e paz, porque o seu procedimento, tudo aquilo que move é para agradar a Deus. E a graça de Deus é derramada dessa forma. Então a vida eterna é para aqueles que buscam e fazer o bem aos nossos irmãos. Amém? Vamos continuar. E ele também diz que a ira e condenação é um juízo e condenação. A indignação, ela vem pela forma com que a pessoa vive. É uma forma egoísta, desobedece, rejeita a verdade e obedece à injustiça. Então a tribulação, a angústia, a ira e a indignação, ela vai prevalecer na vida dessas pessoas. Por quê? Porque elas desprezaram o conhecimento de Deus. Nós temos que ter consciência que para Deus não há parcialidade. Para Deus, não tem nada que eu possa fazer ou você possa fazer para que Ele vai nos amar mais ou vai nos amar menos. Ou vai nos dar mais graça ou menos graça. Não é assim que funciona, amados. O nosso Deus, ele tem um plano para cada um de nós. E esse plano vai se cumprir. Se nós derramarmos o nosso coração na presença do Senhor, Ele vai cumprir o plano dele nas nossas vidas. E esse plano é plano de paz, é um plano de vitória. É um plano que vai honrar o Senhor, vai fazer com que nós sejamos testemunhas do Senhor aqui na terra. Mas se nós fecharmos o nosso coração, acharmos que somos melhores ou por ter alcançado a graça da salvação, nós somos melhores do que os nossos irmãos que ainda não tiveram essa graça, porque eu vejo assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então aqueles que não alcançaram o Senhor Jesus morreu por eles. Então dentro em breve, eu creio que o Senhor vai estender a mão, porque o braço do Senhor não está encolhido que não possa alcançar, nem o ouvido dele é gravado que não possa ouvir aquele que clama e se arrepende, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos salvar, para mudar a nossa vida e a nossa história. É a palavra que nos garante isso. Então, aquele que tem um coração endurecido, o que espera é ira e indignação. Mas aquele que tem um coração que busca o bem, busca agradar a Deus, vai ser honrado, vai ser glorificado e vai alcançar a paz. Aqui na terra e quando nós alcançarmos após morte, né? Quando nós formos glorificados. Nós vamos estudar partezinha por partezinha disso mais adiante, porque Paulo vai desenrolando o Evangelho em todo o livro de Romanos. Então percebemos um julgamento universal. Primeiro do judeu, porque foi revelado primeiro a eles, né? Depois ao grego. A revelação da vontade, primeiro aos judeus e depois aos gentios. Então, os dois povos são alvos da graça. Da mesma forma, tem que prestar contas ao Senhor sem parcialidade. Deus revelou ao mundo
através da natureza, através daquela consciência, né, que ele colocou das leis morais e da lei ética no nosso coração. Mas nós não somos capazes de cumprir tudo. Por isso que Paulo está colocando primeiro essa questão de que não há nenhum justo, não há nenhum capaz com sua própria vida de ser justo ao ponto de alcançar a salvação e alcançar no fim um julgamento do Senhor que dê a graça. Então, Paulo ele está combatendo a preferência do judeu sobre o gentio no julgamento. Porque eu tenho que contextualizar aqui que o Senhor Jesus, na época do Senhor Jesus, os judeus, eles se sentiam privilegiados. Porque havia alguns livros apócrifos, alguns livros que ainda não tinham conhecimento da sua origem, e até mesmo era duvidoso, porque para nós hoje ele é apócrifo, mas para eles, naquela época, eles aceitavam isso. Aqueles dizeres, muitas vezes, por exemplo, no livro de Sabedoria de Salomão, está dito lá que o judeu ia ser julgado de uma forma diferente, que o judeu não seria condenado por alguns tipos de pecados. Mas Paulo aqui está desmistificando isso, está falando vão ser julgados da mesma forma. Existia um pensamento também que eles, ao serem no dia do julgamento, eles poderiam recorrer a tudo aquilo que Abraão fez, que Isaac fez, que Jacó fez, para que eles pudessem ser salvos e até mesmo libertos do juízo. Se caso aquilo que Abraão, Isaac e Jacó fizeram não foi suficiente para livrá-los do julgamento, da ira de Deus, eles poderiam recorrer às matriarcas, que as esposas de Abraão, então, de Isaac e de Jacó. Então, todo o procedimento desses patriarcas e das matriarcas vinha a ser um benefício para eles no dia do julgamento. Existiam livros que ensinavam isso para os judeus. Só que isso feria alguns princípios divinos, por isso que para nós são livros apócrifos. Mas o pensamento do judeu é que eles eram diferentes. Eles poderiam cometer pecados, é como uma carta branca, que eles poderiam cometer pecados e não seriam julgados. E, na verdade, Paulo está querendo desmistificar isso. Todos irão ser condenados, ou serão julgados, né, da mesma forma, porque Deus não faz acepção de pessoas. É sem parcialidade. E isso para os judeus foi um afronto. Por isso que Paulo era perseguido, né? Vimos aqui mais adiante, no verso 12, no verso 14, que diz o seguinte: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem, mas os que praticam a lei. E que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Paulo está aqui bem claro colocando, não dá só para ouvir a lei, tem que praticar a lei. Mas os gentios que não têm a lei, mas por natureza essa lei foi revelada, ele criou para si mesmo uma lei. E essa lei interior é que vai ser julgado. Então, não há ninguém com desculpa. Todos conheceram o que Deus pretendia e pretende fazer, aquilo que Ele é e aquilo que Ele julga certo e errado. Não há desculpa. Por isso que nós receberemos de acordo com o procedimento. É isso que Paulo está colocando aqui. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração. Aqui ele está falando dos gentios. O que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes o acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então Paulo está ressaltando aqui que a consciência dos gentios, os pensamentos conflitantes deles, vai julgar.
se estão certos ou se estão errados, se são condenados ou não. Porque o dia virá, o dia que os segredos de cada pessoa será revelado. E isso faz parte do evangelho que ele está pregando, o evangelho que ele está desenrolando aqui e está mostrando para a gente. Nós vamos ver mais detalhes aqui. No verso 12 ao verso 16, Paulo mostra a imparcialidade do juízo de Deus. Paulo está dizendo aqui que nestes versos, que os homens serão julgados de acordo com seus corações e consciência, pela forma que regem as situações morais, considerando as condições que dispunham. Os gentios dispunham da natureza e da consciência que foi colocada neles por Deus, e os judeus pela lei. Então, de acordo com a iluminação que Deus deu a cada um será julgado. É isso que Deus está falando, que Paulo está falando aqui. Deus julgará cada um a partir da lei de Moisés ou da consciência que cumpriram ou transgrediram, pois são indesculpáveis. É nisso que está querendo sempre falando, Paulo está colocando. Não há desculpa, porque foi revelado ou através da lei de Moisés ou da consciência humana quem é Deus, quais são as suas normas morais e éticas. Então, ninguém pode ter a desculpa de dizer eu não sabia. Vão ser julgados de acordo com as suas ações, aquilo que está no coração do homem. O coração, muitas das vezes, na palavra do Senhor, está querendo dizer, é tudo aquilo que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos e todas as nossas vontades. É tudo aquilo que motiva a gente no pensamento, nas emoções e na vontade. Só quem sabe prescrutar isso é Deus. Então, possuir a lei como judeu não é justificativa apenas do ouvir, mas tem que obedecer. É o meio da justificação. Ninguém, exceto Jesus, guardou a lei, portanto, a lei é ineficaz para a salvação. Não tem como salvar na prática da lei, porque ninguém é capaz de praticar por inteiro a lei, cumprir a lei por inteiro. Isso tem que ficar bem claro. Nós não alcançamos as coisas, principalmente a salvação, através do mérito. Eu falo isso porque nós vivemos no mundo da meritocracia. Você tem que merecer para conquistar. Muitas das vezes até as pessoas burlam para merecer alguma coisa. Mas nós não alcançamos a salvação pelo merecimento. E nem pelo cumprimento de alguma lei. Nós não somos capazes de cumprir a lei. Nem a lei que foi colocada na nossa consciência, nem a lei que foi dada através de Moisés. Então vimos que os padrões morais e éticos implantados na consciência dão noção do certo e do errado, conforme a lei faz. Quando o gentio não tem a lei escrita, mas guarda os padrões que inclusive estão na lei, torna-se lei para ele, torna-se lei para o gentio. E por essas leis, eles serão julgados diante da obediência. Então aqui mais uma vez eu reforço. O que foi colocado, implantado na consciência humana, o ser humano não é capaz de cumprir na sua essência. Porque nós temos uma inclinação ao pecado. Por isso que tanto os judeus quanto os gentios são desculpáveis e serão condenados, necessitando assim de um Salvador. Por isso que Paulo começa a falar da ira de Deus e que não há nenhum justo. Porque ele quer mostrar mais adiante a necessidade do Salvador, porque é a única pessoa que pode nos tirar da condenação eterna, do julgamento, da ira de Deus. Amém, queridos? Espero que isso tenha ficado claro. Então, há uma percepção, uma intuição dos princípios divinos. A sua consciência tem condição de julgar os seus atos, aprovando e desaprovando. Tudo isso será manifesto no dia do julgamento, de modo que ninguém será indesculpável diante de Deus. Aqui eu estou reforçando mais uma vez o que eu falei. A consciência nos dá a condição de saber o que é aprovado e o que é desaprovado. Tudo isso foi colocado por Senhor nas nossas vidas, por Deus, além da lei, que foi dada exclusivamente para os judeus.
mas no dia será manifestado, no dia do julgamento. Então, tanto os gentios que tiveram essa revelação na consciência, quanto os judeus que tiveram a lei de Moisés, eles não são capazes de cumprir a lei que foram colocados para eles. E eles não são indesculpáveis, porque serão julgados e serão condenados por não cumprir os preceitos do Senhor, por ser incapaz, porque a humanidade é incapaz de cumprir o preceito humano. Precisa de um Salvador. É isso que Paulo quer reforçar aqui, é um pano de fundo, né? Apesar de ele não estar falando, mas o pano de fundo é esse. Vimos aqui nos versos 17 ao 21 o seguinte: mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, vocês, pois, que ensinam os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Nossa, que palavra forte para um judeu ouvir, né? Por isso que Paulo era perseguido pelos judeus, porque ele falava a verdade assim, na lata, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, que o judeu confiava tanto na lei, sentia que por ele ter a revelação dos oráculos do Senhor, eles tinham capacidade de guiar cegos, de ser luz para aqueles que estão em trevas, de ser instrutor para os insensatos, ser mestre de criança. Tendo a sabedoria e a verdade, ele poderia ensinar os outros, mas eles não ensinavam a si mesmos, porque eles praticavam tudo aquilo que eles queriam pregar de sensato. Eles roubavam. Nossa, para o judeu ouvir um negócio desse, ele despertava a ira mesmo. Aí ele continua aqui, no verso 22 e 24. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que contesta ídolos, rouba os templos? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Nossa, olha como é que foi duro aqui. Mas ele estava falando com pessoas de coração duro. Pessoas que não reconheciam a necessidade de um arrependimento, porque eles se achavam superiores. Então, para essas pessoas a gente tem que usar mesmo de dureza, de vez em quando, né? Mas ele era bem firme no que falava. Vamos agora ver o que Paulo está querendo falar mais minuciosamente nesses versos. No verso 17 ao verso 20, ele fala do privilégio, traz responsabilidades, algo que os judeus não queriam ou negligenciavam. Então, ao judeu foi dado uma porção maior da revelação de Deus e de sua vontade a partir da lei. Eles se orgulhavam disso, porém, privilégio gera responsabilidade. Deus, quando revelou, como eu falei anteriormente, quando ele revelou aos judeus os mandamentos, quem ele era, ele queria que o povo judeu fosse testemunho para a humanidade, de uma forma com arrependimento e com amor para alcançar essas vidas. Mas os judeus se ensoberbeceram, se tornaram arrogantes, legalistas e moralistas. E se separaram do resto, se achando superior. Então aos judeus são exigidos uma postura melhor, um exemplo para os gentios. Mas não foi isso que aconteceu. Tornaram-se legalistas e moralistas, condenaram o erro que a lei previa, mas cometiam os mesmos pecados. É o que Paulo está colocando ali. Então nós vamos ver aqui que ao invés de se tornarem modelos, causaram escândalos, não corresponderam à altura do privilégio adquirido, preferiram o mais fácil, que é a religiosidade vazia, o legalismo, desprezaram a obediência que agrada a Deus. Isso aqui é muito interessante porque nós temos que trazer para a nossa vida hoje e observar
A religiosidade vazia é algo que a gente prega, mas não vive. É algo que a gente dita que é bom, mas nós estamos distantes de viver aquilo que a gente fala. Então a religiosidade, o legalismo, não traz uma vida de comunhão com o Senhor. Então vamos ver Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, verso 22, que diz assim: Porém Samuel disse: Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Isso nos prova, amados, que a religiosidade vazia, daquilo que você prega que é melhor, mas não vive, prega um amor, mas não vive esse amor, de nada irá contribuir para a nossa salvação. Desprezar a obediência não é um agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus na obediência do Senhor. Ele quer mais a obediência, ele não quer sacrifício. Então nós temos que ver que os judeus aqui, eles eram instruídos pela lei. Ele guiava os cegos. Ele era a luz para os que estavam nas trevas. Instrutor dos insensatos. Ele é mestre de crianças. E tem a lei, a forma da sabedoria e da verdade. Isso aqui é verdade, eles eram tudo isso. Só que a forma é uma coisa, mas o padrão de vida deles era outro. Eles pregavam tudo isso, mas não viviam aquilo que Deus queria que eles vivessem. Deus queria e quer de toda a humanidade uma vida de humildade, de santidade, de compaixão, uma vida buscando a sabedoria de Deus, com a coerência no amor, na obediência, no amor para alcançar vidas. Ele não quer que nós vivamos separados da humanidade. Ele não quer que nós sejamos partes do mundo, mas ele quer que nós estejamos no mundo testemunhando do poder dele nas nossas vidas. Os judeus não compreendiam que essa era a essência do Senhor. Através da nova aliança em Cristo Jesus, ele quer a mesma coisa. Ele quer que nós tenhamos uma obediência, quer que nós agrademos o Senhor, quer que nós vivamos em arrependimento, quer que nós tenhamos uma vida em comunhão com Ele, da mesma forma que Ele queria com os judeus, o primeiro povo escolhido. Não para que tenhamos a arrogância de achar que somos melhores. Não vamos cometer o mesmo erro dos judeus. Tá certo, queridos? Então, no capítulo 21, no verso 21 ao verso 24, ele faz umas perguntas retóricas, né? Você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera? Você que detesta ídolos, rouba dos templos? Aqui eu acho interessante chamar a atenção como que os judeus roubavam dos templos. Serve até para uma prática nossa, né? Para a gente ver as nossas atitudes. Os judeus, quando estavam conquistando as outras nações, haviam ídolos de ouro, ídolos de prata. O que eles faziam? Eles não destruíram os ídolos e jogavam fora. Eles pegavam os ídolos, destruíam, mas ficavam com ouro e ficavam com a prata. E dessa forma eles estavam roubando dos ídolos. Deus manda desprezar tudo aquilo que não provém dele. E os judeus não faziam isso. Ficavam com o ouro e com a prata, que outrora eram ídolos dos gentios, dos pagãos. Por isso que eles roubavam, e Paulo estava se reportando a isso. Muitos estudiosos dizem que é por isso que ele ressalta, rouba os templos. Você que se gloria da lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Ele falava tudo isso para chamar a atenção da incoerência dos judeus na sua prática. O nome de Deus blasfemado pelos gentios. Nós vemos isso em Isaías capítulo 52, verso 5. Acreditam que Paulo estava se referindo a essa passagem, que diz o seguinte: agora que falei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada?
Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor. O meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Aqui está um retrato da conduta dos judeus que faziam os povos gentios blasfemar o nome do Senhor pela conduta dos judeus. Oh, meus queridos, nós temos que rever as nossas atitudes para ver se nós não estamos dando mau testemunho do Senhor para os irmãos que estão no mundo. Porque eles têm que desejar ter a nossa vida, desejar ter a nossa comunhão, a nossa alegria, porque nós temos no Senhor uma paz que excede todo entendimento. Então, o povo que ainda não alcançou a graça do Senhor, eles precisam desejar essa alegria que nós temos e não blasfemar o nome do Senhor pela nossa conduta. Olha lá aquele crente, olha lá o que ele está fazendo. Né? A gente vê tantos maus exemplos na política, né, queridos? Não vamos nem comentar. Romanos capítulo 2, verso 25 a 27, nós estamos chegando no final. A circuncisão tem valor se você pratica a lei. Mas se você é transgressor da lei, a circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a circuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que, embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Paulo aqui mais uma vez fala de um simbolismo muito importante para os judeus, que é a circuncisão. No verso 28 e 29 ele diz assim: porque não é o judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente. A circuncisão é do coração, a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. O que Paulo está querendo falar com esses versículos? Ele fala da circuncisão. O valor da circuncisão é aqui bem ressaltado. A circuncisão é um sinal da aliança entre Deus e de Israel. É uma mutilação. A circuncisão tem valor quanto o lado humano nessa aliança é observado, que é o temor e a obediência de Deus. Mas se a pessoa é circuncisada, mas não obedece ao Senhor, não tem temor, de nada vale essa circuncisão. É isso que Paulo está colocando. A obediência eleva o homem à participação da aliança, considerados circuncidados. O gentio que obedece está em uma posição privilegiada à de um circuncidado que não obedece à lei. Não é algo físico ou exterior que define a posição diante de Deus, mas é o coração, queridos. É que Paulo está querendo chamar a atenção aqui. A verdadeira circuncisão, o símbolo da circuncisão é do coração. Busca de fato a vontade de Deus e fazer o que é de Deus. É uma atitude de obediência, de confiança, um quebrantamento para com Deus, vinda de um relacionamento com Deus, que é definido pela transformação interior, operada pelo Espírito Santo e não por uma lei escrita. A comunhão do Senhor, ela vai gerar uma transformação interior. Isso tudo só prova mais uma vez aquilo que eu falo. Nós temos que guardar o nosso coração, porque dela procede a fonte da vida, como está lá em Provérbios. É do coração que vem a circuncisão. É a vontade de Deus, em obedecer à vontade de Deus. O nosso coração ele vai revelar esse quebrantamento de um relacionamento íntimo com o Senhor. É isso que Deus considera a verdadeira circuncisão, e não algo exterior, e não algo vindo de uma lei. A circuncisão física e a lei acabou gerando um modo orgulhoso de vida religiosa. Aquilo que Deus condena, uma vida orgulhosa religiosa. E não é esse o propósito de Deus. Ele quer que tenhamos uma vida de quebrantamento, de relacionamento íntimo com o Senhor, guiado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz essa operação transformadora nas nossas vidas. Então, vamos dar nossas considerações finais a respeito dessa aula. Paulo menciona
aos que se imaginam capazes de julgar os atos alheios, esquecendo-se de que Deus é quem há de julgar os segredos dos homens. Deus, entretanto, não se agrada em julgar o ser humano, antes procura, por sua bondade, direcioná-los ao arrependimento. Deus não desobriga ninguém de juízo, e o seu julgamento é de acordo com a verdade. Vimos o justo princípio do juízo de Deus. A consciência e a lei tornam os homens sem desculpas. Ao julgarem o semelhante, recusando a tomar o lugar que lhes compete, a dos condenados e dos arrependidos perante Deus. Paulo não está falando aqui de salvação, e sim revelando os termos pelos quais Deus há de julgar a humanidade. Aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Seus privilégios lhe deram a responsabilidade de instruir os outros povos. Os judeus desonraram a Deus pela transgressão da sua lei, fechando seus corações, mostrando desprezo e falta de amor para com as nações. A circuncisão e a lei acabou gerando um modo orgulhoso de vida religiosa, que não era esse o propósito de Deus. Em contraposição à soberba, Paulo propõe um coração humilde e contrito, dócil ao Espírito de Deus. A proposta do Evangelho é transformar o homem no seu coração, efetuado pelo Espírito no seu interior. Essa é a verdadeira circuncisão. Pois bem, irmãos, nós finalizamos a nossa aula hoje, nós vamos orar pedindo a graça do Senhor, agradecendo ao Senhor por essa aula. Senhor Deus, gracioso e generoso Pai, muito obrigada, meu Deus, por essa aula. Peço ao Senhor que venha iluminar as nossas vidas, para que o Evangelho do Senhor, esse Evangelho verdadeiro, seja fortalecido na nossa alma, escrito na tábua do nosso coração, para que possamos pregar esse Evangelho com responsabilidade, com coragem, com intrepidez, com ousadia, a fim de que possamos, ó Pai, agradar ao Senhor na obediência, porque o Senhor não se agrada de sacrifícios, o que o Senhor quer é obediência e um coração contrito e arrependido. Faça isso em nossas vidas, meu Pai. Ajuda-nos a viver a Tua palavra para a glória do Teu nome. Assim nós oramos agradecidos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amados, um abraço a todos. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de liberdade de pregar a palavra, de estudarmos a palavra, porque essa verdade é que nos fortalece. Um beijo no coração de cada um, irmãos. Até a próxima aula.